Nós vamos fazer um panorama sobre instrumentos de medição e alguns desses instrumentos, digamos assim, eles não é que eles não são mais utilizados, eles até são utilizados, principalmente nas instalações fixas. Então você chega lá numa indústria que você tem um painel de distribuição de energia, de controle geral de motores, e nesse painel vai ter uma série de instrumentos de medição dessas grandezas elétricas que nós estamos estudando, para que os eletricistas, mantenedores, os técnicos, até mesmo operadores de máquinas e gerentes, enfim, possam visualizar essas grandezas e ver se está dentro dos padrões específicos. Então, quero saber o nível de tensão que está a minha fábrica, eu quero saber se a corrente geral, a corrente elétrica da fábrica está adequada, está muito alta, está muito baixa, se foi instalado mais máquinas, subiu essa corrente. Então, existem muitos instrumentos fixos que não são do manuseio cotidiano. O que nós vamos fazer nas nossas aulas práticas? Nós não vamos trabalhar com esses instrumentos fixos. A gente vai trabalhar com os instrumentos de porte do técnico do dia a dia. Mas a gente vai ver aqui uma base, um panorama sobre os instrumentos fixos, analógicos e algumas versões digitais, para que vocês saibam da existência desses equipamentos e muitas vezes vocês vão se deparar com eles e tudo mais, tá? Muito bem. Basicamente, mesmo sendo instrumento digital ou instrumento analógico, então quando eu falar em instrumento digital, acho que vocês mais ou menos fazem ideia, são aqueles que aparecem os números, instrumento é o relógio, tá? Os númerozinhos digitais ali bem, os dígitos propriamente dito. E quando nós falarmos de instrumentos analógicos, são aqueles instrumentos que utilizam ponteiros para indicação da grandeza. Então, de novo, nós temos as 4, 5 grandezas básicas ali, tensão, corrente, resistência, potência e agora a frequência, e algumas outras que a gente não vai estudar, vamos falar rapidamente. E todos esses instrumentos, sejam analógicos ou digitais, mas os analógicos mais, utilizam o princípio do campo eletromagnético. Então, todo condutor que tem uma corrente elétrica circulando, em torno dele vai ter um campo eletromagnético. Esse é o princípio do eletromagnetismo dos instrumentos de medição. Tem alguns instrumentos, então aqui é a representação do instrumento, que ela tem o que chama de bobina móvel. O que é bobina móvel? Ele tem um ímã fixo, um ímã permanente, a gente chama de ímã permanente, e aqui tem uma bobina. Então, quando circular uma corrente elétrica por essa bobina, vai formar um campo eletromagnético nessa bobina. E essa bobina, ela vai fazer esse movimento aqui. Vai formar polos norte e sul, que vão interagir com o polo norte e sul do ímã fixo do instrumento. Então, se eu acoplar agora um ponteiro aqui, nessa bobina móvel, e no fundo aqui tiver uma escala com números, então, conforme a corrente elétrica que circular aqui, esse ponteiro vai defletir para cá ou para lá, e conforme a escala que tiver no fundo, né, devidamente projetada para isso, esse meu instrumento vai fazer esses apontamentos para lá ou para cá. E aí eu vou saber a grandeza, se é uma corrente elétrica, se é uma tensão, enfim, uma resistência, assim por diante, tá? Então, como eu havia falado, né, eu posso ter uma escala central e esse valor variar para mais ou para menos, conforme a corrente elétrica e o campo eletromagnético formado nesse conjunto de bobina móvel aí. Importante saber que os elementos de bobina móvel, eles só podem ser conectados, ou só devem ser conectados em sistemas CC. Tá? Então, se nós tivermos um instrumento de bobina móvel em sistema CA,
o ponteiro vai ficar fazendo isso aqui, ó, variando aqui. Porque aqui nós vamos ter variação de polaridade. Se está variando, tem ímã fixo aqui, e essa polaridade está variando, então aqui é norte e aqui é sul, vai repelir. Depois a alternância da tensão vai fazer com que aqui fique sul e norte, vai atrair. Então o ponteiro vai ficar fazendo isso aqui, né? Então, bobina móvel, ele só funciona em sistema CC. Então ele tem um ímã permanente no formato de U, bobina móvel com núcleo de ferro, e ele tem uma molinha, uma mola espiral, uma mola concêntrica, né? Aquela mola que não é mola espiral, é aquela mola concêntrica, né? Que ela tem as espiras feitas em torno de um centro só. E aí, quando você aplica tensão nos terminais da bobina aqui, pelo instrumento, o efeito eletromagnético faz a bobina móvel movimentar aqui. Só que ele vai pressionando a mola, né? Então, quando se tira a energia, a mola traz de volta o ponteiro para a posição zero, né? Então, colocando uma escala graduada ali e uma unidade de medida, claro, devidamente projetada essa bobina aqui, então a gente não vai entrar nesses méritos aí, tá? Importante é saber que bobina móvel somente CC. Assim, ó, nós vamos falar mais tarde sobre isso aí, mas vejam só, o instrumento, ele um instrumento ideal ou um instrumento de boa qualidade, como nós já falamos em aulas anteriores, ele não vai interferir no circuito. Ele não pode. Já pensou você instalar um voltímetro em paralelo lá com o resistor? Né? Então você temos vamos colocar uma fonte qualquer aqui, vamos colocar uma fonte contínua. Né? Aí tem um resistor ou uma carga elétrica qualquer. Então nós temos uma corrente circulando. Quando eu quero instalar um voltímetro aqui para medir a tensão elétrica que tem em cima do resistor. Então, conceitualmente, nós vamos fazer um NOC. Né? Então, a corrente elétrica que vir passar no voltímetro aqui tem que ser uma corrente mínima, muito próxima de zero. Porque senão, um outro elemento em paralelo aqui vai interferir na resistividade final do circuito, né? Porque daí eu vou ter a resistência do voltímetro aqui, né? Em paralelo, R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Então, a resistência total do circuito seria afetada pelo meu voltímetro aqui. Vai mudar o valor de corrente que a fonte vai ter que fornecer. Já pensou? Cada vez que for medir alguma coisa lá, você bagunçar o circuito, né? Você nunca vai medir nada. Então, essa corrente que vem para o voltímetro aqui, no caso do voltímetro, é próximo de zero. É muito baixa mesmo. Então, a gente diz que a corrente aqui, não existe essa corrente, que é 0 volt, é 0 amperes. O instrumento ele não pode interferir no circuito, senão semente completamente. Então, vai ter uma corrente de miliamperes passando aqui, né? 1 ampere dividido por 1000, ou 1 ampere dividido por 1.000.000 microamperes? Sim, mas é tão pequena para o porte do circuito que não faz diferença, ele não vai interferir. Né? Então, os elementos de bobina móvel, então eles têm baixo consumo próprio, a característica deles, alta sensibilidade, tem uma uniformidade de escala, então a escala final ela é distribuída de maneira uniforme aqui, né? São bastante precisos. Desvantagens, só pode ser usado em corrente contínua, são instrumentos polarizados, então se você não pode ligar invertido aqui, né? Porque ao invés de fazer isso aqui, ele vai ir para o outro lado, né? Então, em tese, assim, não vai danificar o instrumento, mas se ligar invertido, não funciona. A construção é complexa e sensível, então esses equipamentos,
Eles não podem sofrer muita vibração. Eles têm que ficar numa estação de medição estável, né? Uma bancada fixa. E tem um outro instrumento que é chamado de instrumento de ferro móvel. Colocamos, por exemplo, no interior de uma bobina, 2 lâminas de ferro. Ao passar uma corrente por essa bobina, as lâminas vão ser atraídas ou repelidas conforme essa corrente elétrica passar. Então, aqui tem um princípio de funcionamento. Quando a gente colocar uma corrente elétrica aqui, essas 2 lâminas, a tendência dela é se afastar, porque vai formar polos de igual... um efeito eletroímã aqui de igual polaridade nessas lâminas. Então, elas vão ter uma tendência de se afastar uma lâmina da outra. Então, os elementos de ferro móvel, eles têm aqui, ó, por exemplo, esse aqui pode ser, esse instrumento aqui com um fio bem grosso, aqui, ó, representado, pode ser um vatímetro ou um amperímetro. Então, a bobina está indo fazendo essa volta aqui, né? Está cortado aqui, evidentemente. E aqui tem 2 lâminas, ó. Uma lâmina fixa e uma lâmina móvel. Essa lâmina móvel conectada a um ponteiro com a mola espiral, concêntrica. Então, quando circular uma corrente elétrica nessa bobina aqui, do instrumento de medição, as 2 lâminas vão ficar polarizadas iguais. Norte, norte, sul e sul. Então, se é igual polaridade, uma lâmina vai empurrar a outra. Então, esse ponteiro aqui vai fazer isso aqui. Ele tem um eixo fixo aqui, né? Então, ele vai fazer um movimento rotativo aqui, e daí vai ter um ponteirinho acoplado aqui e vai indicar. Então, o instrumento de ferro móvel, ele vai servir para instrumentos de medição em CA, porque a polarização fixa da polarização móvel sempre vai ficar igual. Se inverter uma, inverte a outra, também vai sempre afastar. Aqui é um outro tipo, uma outra concepção, do qual a chapa de ferro fixa e a chapa de ferro móvel, elas são côncavas e concêntricas. Uma fixa e a outra móvel. Então, a móvel vai fazer isso aqui, e a fixa, evidentemente, fica fixa. Então, conectada à lâmina móvel, tem um ponteiro e um fundo de escala. E as bobinas em torno dele aqui, e a mola. Né? Pode medir em CA e em CC também. Em CC também vai poder medir em CC, porque aqui, ó, por isso o instrumento de ferro móvel é utilizado em CA e em CC. Ele tem algumas desvantagens. Ele é mais simples, né? Acaba sendo mais robusto, mas ele tem uma desvantagem que é a não uniformidade da escala. Então, no começo, ó, do 0 para o 1, ele movimenta isso aqui. Do 1 para o 2, ele movimenta mais. Do 2 para o 3, vai movimentar mais. Então, a escala não é uniformemente distribuída. Então, essa que é uma das desvantagens do elemento de ferro móvel. Né? Aqui a representação simbólica, né? A chapa fixa e a chapa móvel. Né? Então, quando esse instrumento tiver, se fosse um amperímetro aqui, né? Passou 1 ampere, ele defletiu só isso aqui. Se passar mais 1 ampere, ele vai defletir mais. Então, ele vai ter melhor precisão de medição no centro. Você perde precisão no início e final da escala, e na parte intermediária aqui você vai ter medições mais assertivas. Então, esse é o ferro móvel, tá? Aqui tem 2 elementos de ferro móvel, né, com as chapas côncavas e convexas aqui, né? Uma chapa fixa aqui fora e a chapa móvel no centro aqui, fazendo a movimentação. Veja que aqui ele cortou um amperímetro. E aqui é um voltímetro. Qual que é a diferença que vocês observam do amperímetro para o voltímetro? O fio do voltímetro é bem mais fino que o fio do amperímetro. Isso vai ter uma razão de ser, a gente vai explicar depois.
Mas olhem bem, o fio do voltímetro e o fio do amperímetro. O fio do voltímetro é mais fino e tem muito mais espiras, né? Porque está cortado aqui, então tem muito mais espiras do que o do amperímetro. O amperímetro tem menos espiras e é um fio mais grosso. A gente vai ver isso, o porquê depois. Existe um chamado eletrodinâmico, que ele é composto de duas bobinas. Uma bobina fixa, com um fio bem mais grosso, e uma bobina móvel aqui, com um fio mais fino. Esse elemento, e é uma mola, o ponteiro, a escala, esse é o princípio. Então, aqui uma bobina móvel, nós vamos ter um campo eletromagnético na bobina fixa e um outro campo eletromagnético na bobina móvel, e aí vai ter a ação entre os campos magnéticos de atração e repulsão, né? É semelhante a um motor ali, né? Movimentou uma bobina em função do campo eletromagnético. Esse aqui, ele é muito utilizado, o eletrodinâmico, para fazer medição de potência. Medição de potência. Enquanto os de bobina móvel e ferro móvel podem ser utilizados para medição de corrente, resistência e tensão elétrica, o eletrodinâmico ele é muito utilizado para medição de potência. E a gente vai ver mais tarde o porquê. O interessante, vocês já fazerem um paralelo aqui, ó. O voltímetro com fio fino, o amperímetro com fio mais grosso. E aqui, no medidor de potência, então vai ser um watímetro, tem um fio grosso aqui, né? Uma bobina com fio grosso, uma outra bobina com fio mais fino. Então, tudo tem uma razão de ser aí. Então, guardem aí para a gente ver depois. Aqui uma outra representação do eletrodinâmico. E tem um outro elemento eletrodinâmico que ele tem, além da bobina fixa, ele tem um conjunto de bobina móvel cruzado aqui. Então esse aqui ele é utilizado para fazer aquelas medições dos reativos que nós acabamos de estudar anteriormente na aula aí antes do intervalo. Então, o elemento eletrodinâmico de bobinas cruzadas ele pode ser utilizado para fazer aquelas medições dos reativos da instalação. Existem uns elementos instrumentos de medição do tipo eletrostático, que aí ele se baseia em cargas elétricas armazenadas nessas chapas, uma chapa fixa e outra chapa móvel, conectada a uma mola. E as cargas eletrostáticas, então lembre-se, eletromagnetismo é polos norte e polo sul. Cargas elétricas, lá da eletrostática, é positivo e negativo. Então, quem que tem esse efeito eletrostático? Os capacitores. Então, para eu fazer a medição, eventualmente, de capacitores, eu posso usar elementos eletrostáticos, instrumentos, melhor dizendo, de medição eletrostático. Para fazer medições de elementos de alta tensão, pode ser usado isso aqui também. Então, faz um armazenamento de cargas elétricas numa chapa, fica a carga elétrica positiva, na outra chapa, a carga elétrica negativa. As cargas iguais se atraem, cargas diferentes se repelem, vai ter a deflexão do ponteiro aí, tá? Muito bem, é só para dar um panorama para vocês sobre os instrumentos, tá? Agora vem a parte mais importante. Então, muita atenção, porque eu já vi colegas quando eu fazia curso, né, explodir equipamento em laboratório. Já vi alunos fazendo conexões equivocadas, né, às vezes explodindo também, danificando equipamentos. Claro que danificar equipamento nunca é bom, mas tem o risco do acidente também. Então, atenção. Vamos entender como eu faço as
condições dos instrumentos de medição, porque nós vamos fazer medições de tensão elétrica em muitos circuitos de tensão alternada, energizado, linha viva, 220 volts. Alguns nós vamos medir lá 24, 12 volts, contínuo, que não oferece risco nenhum. E outros nós vamos medir tensão alternada, circuito energizado, linha viva. Né? Quem tiver óculos de proteção, aliás, né? Quem não comprou, compra aí porque é EPI, né? Então, a gente tem ali, mas daí você vai ficar usando EPIs que outras pessoas usaram, né? Então, tragam de vocês o guarda-pó, calçado fechado, aquela coisa toda, né? Que já falamos. Sem corrente, sem anel, sem brinco, sem pulseira, piercing, o que mais? Correntinha, relógio, aliança aí, né? Tem que tirar tudo, tá, gente? Muito bem. Medição de tensão elétrica. Medição de tensão. Nós vamos usar o voltímetro, né? Voltímetro para medir tensão. Olha só o que ele fala aqui, ó. O voltímetro, ele tem uma alta impedância. Idealmente, a impedância do voltímetro é infinita. Impedância, o que é? Resistência em CA. Então, alta impedância. Então, como a impedância aqui do voltímetro é muito alta, nós fizemos um exercício na aula que nós colocávamos 2 resistores em paralelo. Um tinha uma resistência muito alta e o outro tinha uma resistência muito baixa. Então, aquele resistor em paralelo aqui de resistência muito alta não afetava em nada o circuito. Se não me engano, era 2 ohms em paralelo com 1000 ohms, acho que era. Daí ele ficava 1,99 ohms a resistência final do circuito. Então esse resistor de 1000 ohms que estava por fora aqui, não afetou em nada o circuito. É o típico exemplo do voltímetro. Eu coloco ele aqui, como ele tem uma impedância muito alta, um voltímetro ideal, a impedância dele é infinita, então a corrente que vai passar aqui vai tender a zero. Então, como é que eu instalo o voltímetro? Atenção, em paralelo com o circuito. A corrente que circula pelo aparelho, pelo voltímetro, é nula ou muito próxima de zero. Então, ele vai conseguir medir toda a tensão aqui nesse caso, ó, dessa lâmpada, né? Vai conseguir medir toda a tensão que tem. A corrente elétrica que passa pelo voltímetro é muito baixa. Então, o voltímetro, deixa eu ver se tem outro aqui. Aqui, ó. Voltímetro em paralelo com aquilo que eu quero medir, né? Com a carga, com a fonte, se é a tomada, se é uma rede, né? Sempre em paralelo. Tá? Seja o voltímetro, aquele que fica fixo na instalação, no quadro lá, ou seja o voltímetro portátil que você vai carregar junto à tua caixa de ferramentas. Né? Então, eu quero medir a tensão que tem nessa carga aqui. Né? Se é um resistor, então o voltímetro em paralelo com aquilo que vai ser medido. Então, voltímetro paralelo. Medição de corrente. Medição de corrente. O amperímetro, e aí, olha só, gente, como tudo fecha agora. Se vocês não conseguirem enxergar isso aí, então, tudo fecha. Porque o amperímetro, ele tem que ser instalado em série com o circuito. Claro, porque a corrente tem que passar por dentro dele para medir. Então, o voltímetro, por que nós falamos lá, quando nós fazíamos a análise dos circuitos, fazíamos a seguinte fala. Corrente elétrica sai da fonte, passa pelo resistor, e aqui vai passar pelo amperímetro, né? E vai voltar para a fonte. Então, a corrente elétrica passa ou não passa. E a tensão elétrica era, tem tensão ou não tem tensão. Por quê? A tensão elétrica ela vai estar presente em 2 ou mais pontos. Geralmente a gente mede em 2 pontos, então eu verifico se tem tensão elétrica naqueles 2 pontos ou não. Pelo próprio conceito dela, que é a diferença de potencial.
Agora, a corrente elétrica, ela ou passa a corrente ou não passa. Né? Coloca uma chave ali, não vai passar corrente elétrica. Então, não é equivocado a gente dizer está passando tensão. Tem tensão elétrica ou não tem. A tensão não passa, porque sempre são 2 pontos ou mais que vai ter tensão. Agora, a corrente passa, semelhante ao fluxo da água. Então, o amperímetro nós temos que colocar ele em série com o circuito. Medição de corrente em série. Olha só, se a corrente elétrica vai passar por dentro dele, a impedância do amperímetro tem que ser muito baixa, porque ele não pode interferir na corrente do circuito. Se a corrente do circuito for interferida pelo amperímetro, é a mesma coisa que ao invés de ter um amperímetro aqui, tivesse um resistor. 2 resistores em série, aumenta a resistência do circuito, diminui a corrente. Então, a corrente do amperímetro, né, a corrente que vai ter, melhor dizendo, a impedância do amperímetro tem que ser muito próximo de 0, para ele não interferir no circuito. Então, a gente diz que a impedância do amperímetro é 0 e a impedância do voltímetro é infinita, para ele não interferir no circuito. Então, o amperímetro deve ser instalado em série com o circuito. Qual que é o inconveniente aí? Você tem que abrir o circuito e colocar um amperímetro no meio. Um amperímetro fixo, né? Estamos falando de um amperímetro fixo. Eu tenho que interromper o circuito e instalar ele no meio aí. Tá? Então, ali, a gente interrompe o circuito e coloca um amperímetro. Tá? Em série com a carga, com aquilo que a gente quer medir. Tá? Então, olhem só. Por que o voltímetro tem fio fininho e um monte de espiras? E por que o amperímetro tem menos espiras e um fio grosso? O fio mais fino. Quem que diz que o fio mais fino tem mais resistência? A resistividade. Algo mais? Como é que eu sei? Como é que vocês sabem que um fio mais fino tem mais resistência que um fio mais grosso? Por quê? Como é que vocês sabem disso? Sim, essa analogia faz sentido. Mas como é que você sabe disso? E eu expliquei o quê? Certo. Mas eu expliquei o quê sobre a resistência dos fios? Como é que vocês sabem? Vou fazer outra pergunta. Como é que vocês sabem que se eu aumento a resistência, a corrente diminui? E se eu diminuo o valor de resistência no circuito, a corrente aumenta. Como é que vocês sabem disso? Não é isso? Se eu diminuir o valor de resistência, diminuir a resistência, a corrente vai subir. Certo? Se eu aumentar a resistência, a corrente vai diminuir. Como é que vocês sabem disso? Hã? Não, mas como? Por quê? Da onde que vocês sabem disso? Qual o cálculo? Qual lei de Ohm? A primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm diz. E como é que vocês sabem que um fio fino tem alta resistência? Pela segunda lei de Ohm. A gente estudou na segunda lei de Ohm. A resistividade faz parte da segunda lei de Ohm, mas não só a resistividade. Então, a resistência de um fio depende da resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Como ele é mais fino, ele tem mais resistência.
E aí você dá mais voltas, mais speed, fica mais comprido o fio. Então você vai ter, no final das contas, uma bobina, você vai ter que considerar que ele é um indutor e tem uma impedância, tem uma reatância também. Então, aumenta a resistência e aumenta a reatância desse elemento que é o voltímetro. Se a impedância dele é muito alta, então não vai ter, praticamente, né, a corrente elétrica não vai passar aqui. E do amperímetro, eu uso poucas espiras e um fio bem grosso para ficar a resistência elétrica, ou seja, melhor dizendo, a impedância interna do voltímetro ficar muito baixa e ele não interferir no circuito. E ele não interferir. Muito bem. Então, o amperímetro, o voltímetro em paralelo, o amperímetro em série. Só que tem um detalhe aí do amperímetro. Imagine, vamos pegar aqui no caso o instituto. Eu quero saber a corrente elétrica que está circulando aqui em todo o instituto, lá no quadro geral de alimentação. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que, entre aspas, cortar o fio, desconectar o fio, abrir o circuito, desligar, né, todo o Instituto Federal, instalar o voltímetro, né, eu vou ter que abrir o fio, e daí ligar de novo para poder fazer a medição. É inviável isso aí, né? Como é que vai fazer isso na prática? Né? E é um cabo dessa grossura aqui, como é que eu vou fazer a conexão? Então, nós, basicamente, o amperímetro puro a gente instala em série. Mas no nosso dia a dia, nós vamos usar elementos do tipo alicate amperímetro, e aqui é bem rústico, ou bem o primordial do elemento, que vamos usar o princípio do campo eletromagnético em torno de uma bobina aqui, no de ferro, uma bobina. Então ele tem um formato de alicate, né? Então você abraça o fio e fecha um circuito eletromagnético aqui e ele vai defletir no ponteiro lá, se ele for analógico ou digital. É um alicate multímetro, o alicate amperímetro. Normalmente o amperímetro é só alicate, embora o alicate é só amperímetro, embora tenha uns que a gente consegue usar também para fazer medições de potência elétrica, daí sendo um watímetro. Né? Então ele utiliza o princípio do campo eletromagnético, porque quanto maior for a corrente aqui, no caso desse motor, mais campo eletromagnético vai gerar nessa bobina aqui, né? E aí, aqui o ponteiro vai defletir mais ou menos conforme esse campo magnético, eletromagnético é gerado aí. Tem que pegar só o fio, no caso, faz, né? Botar o alicate amperímetro, por exemplo, uma tomada assim, um rádio, alguma coisa. Você precisa pegar um fio de cada vez, né? Você não pode, por exemplo, aqui é um motor trifásico, pegar os 3 fios, ou pegar 2, tá? Você tem que pegar um cabo separado do outro, nesse caso aí. Né? Não dá para medir junto, senão não mede nada. Ou algum valor, às vezes ele mede, se tiver alguma fase desbalanceada, descompensada, que ele pode até medir um valor, vai ser um valor mentiroso. Tem que ser um por vez. Então, não precisa interromper o circuito com o alicate amperímetro. Né? Então, essa que é a vantagem dele aí. Muito bem. Então, medição de tensão, medição de corrente. Medição de resistência, ohmímetro. Vai medir ohms, ohmímetro. Né? Então, é voltímetro, amperímetro, ohmímetro. O ohmímetro, ele vai ter o elemento de medição e tem uma bateriazinha interna. Então, você precisa ter um instrumento, tem que estar com aquela bateria em dia, funcionando. Porque o que você vai fazer com essa bateria interna? Em alguns circuitos eletrônicos resistivos, capacitivos internos também, você vai transformar o teu aparelho numa mini fonte de tensão. Vai sair aqui positivo e negativo do teu instrumento de medição. E aí você coloca o resistor aqui, vai circular uma corrente,
e ele vai indicar, se for um analógico ou se for um digital, vai indicar o valor de resistência medido. O resistor é um circuito resistivo, né? Se for um circuito com vários resistores, enfim, você pode medir, você vai verificar a resistência elétrica daquele circuito, daquele resistor, daquele banco de resistores, associação, enfim, que você tiver ali. Você vai, então aqui, ó, você vai pegar o teu ohmímetro, vai ter duas ponteiras lá, e você vai conectar aqui nessas duas ponteiras aquilo que você quer medir. Aí é o seguinte, vamos supor, vamos pegar aqui, ó. Vamos fazer um circuito aqui. Tem um resistor aqui, daí tem outro aqui, daí tem um aqui em série, daí tem outro em série aqui, daí aqui tem outro em paralelo. Um, dois, três, quatro, cinco, 6 resistores. Se eu colocar o meu ohmímetro aqui, ó, ele vai medir a resistência total do circuito. E se eu colocar ele aqui? O que ele vai medir? Não, ele vai medir a resistência total do circuito de novo, porque não é o mesmo ponto aqui, ó. Ele pega a resistência total. E se eu colocar ele aqui? Vai pegar a resistência total do circuito. Então, aí dependendo do circuito que você tiver, você vai ter que sacar o elemento fora do circuito para medir só ele. Então, depende do que você quer medir. Exatamente, porque se eu colocar ele aqui, ó, se eu colocar esse resistor aqui, ele vai pegar essa resistência em paralelo e essa toda aqui. Agora, resistor não, o ohmímetro, né? Agora, se eu colocar ele aqui, ó, esse ohmímetro, aí ele vai pegar a corrente elétrica só dele aqui, ó. Porque o ohmímetro, aqui, ó, ele é um fornecedor de tensão aqui, vai sair positivo e negativo do ohmímetro aqui. Ele tem uma bateria interna aqui. É o negativo e o positivo lá. Então, ele é um fornecedor de tensão. Então, como eu conectei aqui e aqui, a corrente elétrica vai circular nesse ponto aqui, a corrente elétrica do ohmímetro, ele vai medir só aqui. Agora, quando eu colocar aqui, a corrente elétrica vai sair por lá, vai fazer esse caminho, vai sair por lá, então vai pegar a resistência total do circuito. Então, você tem que olhar muito bem, e semestre que vem vocês vão ter aula de eletrônica, e vocês vão ver que, dependendo da situação, você tem que tirar o elemento fora para medir, senão vai ter uma medição falsa. Não, porque a corrente elétrica procura o caminho mais curto. Então, se aqui for positivo e aqui é o negativo, a corrente elétrica não vai fazer esse caminho aqui, ó, dar toda a volta lá, ela vai sair daqui e já vai voltar. Então, você instalou ele aqui, vai pegar só ele. Agora, aqui não, né? Aqui você vai ter 2 em paralelo aqui, dependendo do valor dessa associação em paralelo, vai ter corrente elétrica para cá também. Lembre sempre que a corrente procura o caminho mais curto. Então tá aqui, ó, o positivo e o negativo já estão aqui. Então o caminho mais curto para ela é só fazer isso aqui. Aqui? Provavelmente sim. É claro que vai depender dos valores desses resistores aqui, valores ômicos, né? Então, se for resistência muito baixa, porque provavelmente aqui não coloquei valores, né? Mas ele vai ter medição falsa daí. Agora, aqui não, né? Aqui ele pega todo o circuito. A corrente elétrica vai circular para cá, vai vir para cá. Aqui vai ter mais do que para cá, provavelmente, mas ele vai medir todo o circuito. E aqui, pode ser que tenha alguma interferência, mas vai ser menor. Então, quando você for utilizar o ohmímetro, você precisa saber o que você está medindo, olhar o circuito, né? Então, em placas eletrônicas aí, é bem complicado. Às vezes tem que tirar o elemento fora para ver se não está danificado.
instalar de novo. Aí tira outro, instala de volta. Né? Então, na prática, por exemplo, ele mediu a total primeiro, aí depois indo para frente, ele foi pegar a total como uma referência, né? Depois ele mediu uma. Tá, pode ser, né? Eu tinha um ponto de referência aqui, quanto é que dá, quantos ohms daqui, quantos daqui, pode ser também. Você pode ir identificando, segregando o circuito em partes, né? Então, deixaria um ponto fixo do ohmímetro aqui. Quantos ohms deu aqui? Deu tanto. Quanto deu aqui? Deu tanto. Quanto deu aqui? Deu menos, ou mais. Aqui e aqui, né? Então, daí esses conceitos de conexão em série, paralelo, circuito misto, que vai começar a fazer, ter relação prática, né? Pode ser feito assim também. É muito comum você usar o ohmímetro para fazer medição de continuidade. Né? Então, por exemplo, assim, eu tenho um cabo aqui, um fio, de um comprimento qualquer, tá? Um fio comprido ali. Eu quero saber se está interrompido esse fio ou não. Então, por mais comprido que seja esse fio, ele vai ter uma resistência elétrica, uma resistência ohmica muito baixa, né? Porque é um fio de cobre. Ele vai ter uma resistência, mas é muito baixa. Então, quando você colocar um ohmímetro aqui, medindo o começo e o fim do fio, vai dar uma resistência elétrica muito próxima de zero. Né? E aí tem uns ohmímetros que tem, a maioria, né, tem um aviso sonoro ali, que abaixo de 3, 4, 5 ohms, ele dá um apito. Então você não precisa nem olhar no visor. Apitou é porque o fio... Agora, se o fio estiver interrompido, aí ele vai ficar com uma resistência elétrica muito alta, né, marcando no ohmímetro aqui, que está aberto o circuito. Então você pode fazer testes de continuidade utilizando o ohmímetro. Testes de continuidade. Tá? Ele tem uma bateria, essa bateria tem que estar sempre boa, né? Senão não funciona, tá? Então, teste de continuidade é muito útil. Isso aí quem é da elétrica usa direto, né? Usa direto. Você pode medir continuidade de um circuitinho eletrônico também, se for baixa resistência, né? Um circuito eletrônico de baixa resistência, uma resistência de uma máquina também, você pode medir em continuidade, eu medi a resistência elétrica mesmo, né? As resistências cerâmicas, né? Elas você não consegue enxergar o fio se está rompido ou não. Uma bobina de um motor. O motor está lá instalado, né? Como é que você vai abrir o motor para ver se está... Não. Você pega e mede em resistência elétrica. Dependendo do valor que deu a resistência, não. Tá bom, não está rompido, né? Aqui, eu acho que eu vou falar de novo depois, mas é o mais importante de tudo do ohmímetro. Isso aqui, Nunca medir com circuito energizado. Se o amperímetro é em série, o voltímetro em paralelo, o ohmímetro, aqui está a fonte de muita barbeiragem aí, em geral, até dos eletricistas mais velhos. Que vão medir resistência elétrica com o circuito energizado. Veja, quando você prepara o teu instrumento para medir resistência, a fonte de energia para fazer essa corrente circular é interna da bateria do instrumento. Se você colocar uma fonte de tensão, colocar 220 aqui, estoura tudo isso aqui. Né? Claro que muitos têm um fusível já, de tanto queimar, tem um fusívelzinho interno ali. Né? A escala do ohmímetro, ela fica mais concentrada. E atenção aqui, Deixa eu ver se eu tenho uma escala. Aqui não vai aparecer. Tá? Vamos pegar do amperímetro aqui, 0 amperes, né? O ponteirinho está ali parado. E aqui, corrente máxima, sei lá, 50 amperes. Então está em 0 amperes, você vai medir lá 50 amperes. Então, 0, 50. O voltímetro também. Então, olhando do lado esquerdo, 0, do lado direito, o valor máximo. No ohmímetro é o contrário.
No ohmímetro é o contrário. Um circuito aberto, quantos ohms tem? Qual que é a resistência de um circuito aberto? Hã? Bem grande quanto? No ideal? Infinito. Então a resistência de um circuito aberto é infinita. Então tem até um símbolozinho ali, um 8 deitado, infinito. Esse símbolo é infinito. Então quando está aberto, o ohmímetro vai marcar infinitos ohms. Aqui, ó, o circuito aberto, aqui, ó. Quanto ele vai marcar aqui? Infinitos ohms, porque está aberto o circuito. Não está circulando 0 amperes aqui de corrente. Conforme diminui a resistência, vai diminuindo a escala aqui, ó. Então, 50, 40, 30, 20, 10, 5, 0 ohm. Então, quando tem 0 ohm, o circuito está fechado completamente aqui, ou em curto-circuito aqui. Então, a escala do amperímetro é sempre ao contrário. Do ohmímetro, ela é ao contrário, tá? Claro, e lá no final, ela é mais concentrada e mais espaçada aqui, porque daí a resistência diminuiu, então você tem melhor visualização. No ohmímetro digital, também vai ter uma sinalização de resistência infinita ou resistência zero. Tá? Então, o ohmímetro você tem que conectar sem energia, sem 0 volt lá. 0 mesmo, não pode estar energizado. Tem que ser 100. Você não pode, com o ohmímetro, nunca pode medir com o circuito energizado. Mesmo ali 12 volts. Se for um aparelho com menos voltagem. Ai! Menos o quê? Menos. Ajuda aí, turma. Menos tensão. Tensão. Por exemplo, isso. Ele não vai danificar. Não vai. Daí não gera dano, mas a tua medição vai ser errada. Vai dar uma medição maluca lá. Então, porque você vai ter uma bateria interna medindo um circuito com uma outra fonte de alimentação aqui, sabe? Então vai medir equivocado. Na tensão elétrica do dia a dia aí, nós vamos ter pode ocasionar acidente. Se é um equipamento inferior, mais baratinho, assim, esse que você compra aí na loja do 10 ali, pode até causar um acidente para você, né? Porque ele não é tão protegido internamente e tal. Né? Então tem que ser sempre sem energia, sempre sem. Você tem que descarregar ele. O capacitor, você tem que descarregar ele. Coloca um resistor em paralelo com o capacitor, né? Às vezes fecha um curto-circuito ali nas perninhas do capacitor para descarregar, fazer a descarga do capacitor e daí pode medir. Nós vamos fazer também testes de isolação. E aí vamos utilizar um equipamento chamado megômetro, que ohm é resistência, mega ohm é uma resistência mais alta. Então, quanto maior for a resistência de um material, maior é a capacidade de isolação dele. Então, se a gente pegar um material aqui, ó, tenho duas ponteiras de tensão elétrica aqui, ó, né? 220 volts. E vou conectar um desse lado, outro desse lado, desse plástico aqui. 220 volts nas mãos aqui. Então esse plástico, apesar de fechar o circuito elétrico, ele tem uma resistência tão alta que ele acaba sendo um material isolante. Então não vai circular corrente elétrica aqui. Então, a resistência elétrica desse material está à escala dos mega ohms, milhões de ohms. Então nós vamos utilizar o equipamento megômetro, que é um ohmímetro que mede em mega ohms, para ver quanto é a resistência total desse material e ver se ele tem capacidade de isolar ou não.
Então, onde é que a gente usa o megômetro? Para testar a isolação de transformadores, testar a isolação de motores, para testar a isolação de elementos isolantes, por exemplo, esses isoladores de porcelana e plástico que a gente vê nos postes aí de energia, será que eles estão bons? Será que eles estão isolando mesmo? Então, a gente pode usar um megômetro. Atenção, o megômetro também, a gente vai fazer com o circuito desenergizado, só que a gente vai aplicar. Ele tem, então vai aqui, ó, ele colocou um R aqui, né? Supondo o nosso material plástico aqui de teste, né? Aqui, ó. Então ele tem duas ponteiras, né? A gente vai testar. Então esse megômetro ele vai gerar uma tensão elétrica entre 500 e alguns até 15 mil volts. Então aqui nós vamos ter que tomar muito cuidado para não tomar um choque elétrico violento lá. De 500, os que nós temos ali podem gerar até 3.000 volts. Então a gente aplicaria, por exemplo, 3.000 volts aqui, ele vai medir a corrente elétrica que passa e faz o cálculo interno, pela lei de Ohm. 3.000 volts, a corrente que passou, ele diz quantos ohms tem de resistência e aí a gente vai dizer se está com capacidade de isolação ou não. As duas coisas. Porque essa parte de segurança e eletricidade a gente vai estudar o semestre que vem. Mas o que mata é a corrente. Só que a corrente depende do quê? Da tensão e da resistência do corpo, né? Então, se a tensão é mais alta, a corrente vai ser mais alta. Se a tensão é baixa, a corrente é mais baixa. Então, no final das contas, a tensão que manda, mas claro que o efeito no organismo é a corrente, né? Tá? Então, o megômetro nós vamos usar para isso, tá? Para fazer medições de resistência elétrica aí. O watímetro, nós vamos fazer medição de potência com o watímetro. Nós não temos exatamente esse watímetro aqui, mas desse modelo aqui, a gente tem um outro. Mas olha só, o que é potência? A fórmula, a equação da potência. P igual a U vezes I. U vezes I igual a P, certo? Como é que eu ligo o voltímetro no circuito? Paralelo. E o amperímetro? Em série. Então o watímetro, eu vou ter que fazer as duas ligações. Em série e em paralelo para ele medir a potência. Uma bobina medindo corrente e a outra bobina medindo tensão. Que é isso aqui. A bobina da corrente, com pouca espira e fio bem grosso, em série. Olha aqui, ó. Interrompi o circuito, passou a corrente por dentro do watímetro e saiu. E a bobina da tensão, em paralelo, com um fiozinho fininho, para medir a tensão. Então, o watímetro, ele vai ser ligado em série e em paralelo, tá? Porque a potência é calculada pela tensão e pela corrente, tá? Então, o watímetro, a característica dele é fazer as duas ligações, série e paralelo. Esse nosso, sim, mas alguns não. Alguns tem que interromper o circuito mesmo, passar que nem a figurinha que eu te falei ali. O nosso ali, a parte do amperímetro é um alicate e a parte do voltímetro é o voltímetro mesmo. Na hora da instalação, não, né? Mas depois, sim. Na hora da medição, sim. Sim, é esse que nós temos aqui. Que a gente utiliza para medir a corrente, o alicate amperímetro. E daí os terminais da tensão a gente conecta do voltímetro, isso mesmo. O medidor de consumo, ele é baseado num watímetro, só que é um watímetro rotativo, né? Tá? Esses medidores aqui não são mais assim, não são mais instalados. Aí você pode encontrar aí nas residências antigas, né? Mas não se usa mais esse tipo aqui. Mas qualquer tipo de medição desse aqui, você tem sempre que olhar o sentido da numeração.
e fazer a mesma medição como se fosse os ponteiros do relógio, né? Então aqui, ó, o primeiro aqui, ó, são 1, 2, 3, 4, 5 algarismos, né? 5 algarismos. Então o que nós vamos ter aqui, ó? O ponteiro vai rodar no sentido horário, então 0, 1, 2, 3, 4. Não chegou no 5 ainda. Então ele está no 4. Não chegou no 5 ainda. É que nem o relógio. Não chegou. Então é 4. Esse aqui está indo no sentido oposto. Então é no anti-horário. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Então 1, 2, não chegou no 3 ainda. Então é 2. 5, 2. Aqui não chegou no 0, passou do 9. Então é 9. Então olha lá. 5, 2, 9. Esse aqui chegou bem redondinho no 4, mas acho que não, porque aqui está no 9, então ele está no 3 ainda, né? Porque se aqui tivesse no 0, aqui era 4, né? Estava redondo. Então está no 3 ainda. Então 5, 2, 9, 3 e aqui 1. Então 1, 5, 2, 9, 3. 15.293 kWh. Tá? É assim que faz. Tem outros instrumentos que eventualmente vocês vão encontrar na indústria aí, que eles fazem a medição no sentido oposto do relógio. Então, do ponteiro do relógio. Então você tem que olhar sempre se ele já chegou no numeral lá ou não. É que esse medidor aqui, ele é um... Você já viu que ele fica rodando, né? Já viu os medidores lá da residência? Ele fica rodando ali, né? Então ele tem um motorzinho. Então aqui tem uma série de engrenagens. Então você tem que casar essas engrenagens. Então uma roda para cá, outra roda para lá. E aí só colocou um ponteirinho, um visorzinho ali para mostrar. Multímetro. Aí o bicho pega. Então nós vamos utilizar nas nossas aulas um instrumento chamado multímetro. Tanto analógico quanto digital. O multímetro, ele é um multimedidor. Então, com um instrumento, a gente pode fazer várias medições. Resistência, corrente, tensão. Alguns a gente consegue medir capacitância, medir transistores de equipamentos eletrônicos e tudo mais. Diodos. O que nós temos que cuidar? Porque assim, ó, cada instrumento eu passei umas dicas aí. Do multímetro. O ajuste, ajustar adequadamente a chave seletora aqui. Tem que prestar bem atenção nesse ajuste da chave seletora. E também na conexão dos cabos. Veja aqui, ó, esse multímetro aqui, ó, ele tem 1, 2, 3 pontos de conexão. Então não basta eu ajustar a chave seletora aqui, a escala de medição. Tem que conectar corretamente os cabos também. Tem uns que tem 4 pontos de conexão, tem vários pontos, tem uns que só tem 2, né? Então, antes de usar o multímetro, você tem que parar, olhar, pensar, né? Até que você pegue a prática, né? Tá? Deixa eu ver que hora temos. 15 para as 10, tem tempo. Depois eu volto aqui. Classe de precisão dos instrumentos. No nosso dia a dia, do técnico, eletromecânica, a gente não precisa se preocupar muito com isso. Agora, se um dia vocês forem trabalhar num laboratório de ensaio, você precisa estar atento à classe de precisão dos instrumentos. Então, por exemplo, aqui, ó, a classe de precisão desse instrumento aqui, desse voltímetro, é 1,5. O fundo da escala dele, o valor maior que ele lê é 300. E ele está fazendo uma leitura agora de 120 volts. Então, o que significa essa classe de precisão? Eu vou pegar o valor fundo da escala, vezes 1,5%, dividir por 100, eu vou ter uma variação de 4,5 volt. Então, significa dizer
que esse instrumento está marcando 120, pode ser 115,5 ou 124,5 volts. É a classe de precisão do instrumento. Então, ele tem uma variação de 4,5 volts. Então, a classe de precisão varia em função do fundo da escala. O fundo da escala é o valor máximo aqui, tá? Menor incremento do instrumento é a resolução. Então, quando falar em resolução, vejam, não é precisão. Ah, esse meu aparelho é bem preciso. Não, ele pode ter às vezes pode ter uma boa resolução. A precisão é em função disso que eu falei para vocês. Então, o menor incremento do valor de medição é a resolução. Nesse caso aqui, o menor incremento é de 10 volts. Então, 100, 110, 120, 130, 140, 150 volts. Aqui ele está marcando, por acaso, bem certinho no 120. Se ele ficar um pouquinho para cima, você não pode afirmar categoricamente que está 125 volts, 126 volts. Porque a menor resolução dele, o menor incremento é de 10 em 10 volts. Você vai ter o valor aproximado só. Né? Tá? Então, resolução não é precisão. Então, os instrumentos digitais também tem a resolução. Ele aumenta lá o dígito de quantos em quantos volts? De 1 em 1 volt? De 0,1 em 0,1 volt? Isso não é precisão. Isso é resolução. Tá? A gente confunde, né? A precisão do velocímetro lá do carro ou da moto. A precisão, não é a precisão. É a resolução. É o mínimo incremento, o menor incremento de cada valor. Tá? Aqui, ó, esse amperímetro vai ter uma resolução de 0,1 ampere, mas só depois do primeiro ampere. Ó. Se o ponteirinho estiver marcando aqui, ó, você não sabe. Ele vai ter 0,1 em 0,1 depois de 1 ampere. Aqui é 10 volts depois de 50. Se você tiver uma fonte lá de 48 volts, ele vai ficar aqui assim, ó, de 24, vai ficar próximo do meio aqui, mas você não sabe se está certo. Não consegue afirmar com certeza. Tá? O instrumento de bobina móvel, ele vai ter a escala homogênea, igualmente distribuída. O de ferro móvel, não. Você vai ter um pedaço que você não consegue fazer a distribuição. Então, os medidores de CC e os medidores em CA. Né? Então, vejo que a resolução desse instrumento aqui, ele só começa a partir de 1 ampere. Né? E lá não. Lá, desde zero, ele se consegue medir com mais fidedignidade. Né? O elemento eletrodinâmico, ele pode ter escala concentrada, então no começo é concentrado e no final também é concentrado a escala. E ela fica melhor de fazer leituras nos pontos intermediários aqui. Tá? Então, olha ali, ó, um eletrodinâmico. Né? Com a passagem dos primeiros 10 amperes, o ponteiro defletiu 2 milímetros. Agora, de 60 para 70, que também são 10 amperes, o ponteiro vai defletir 10 milímetros. E de 70 para 80, que também são 10 amperes de diferença, o ponteiro vai defletir 11 milímetros. Então, para ver como a escala concentrada, ela prejudica a leitura tanto no início quanto no final dela. Erro de paralaxe. Quem dirige automóvel já passou por isso. Se você olhar o velocímetro daqui, está numa velocidade o ponteiro. Né? Se você olhar assim, parece que está em outra. O erro de paralaxe é essa angulação que a gente faz da leitura de um ponteiro. Então, se você não ficar bem
na vertical em 90 graus com o ponteiro, você vai ter o que a gente chama de erro de paralaxe. Que eu olho daqui, parece que está para lá o ponteiro. Eu olho para aqui, parece que o ponteiro está para cá. Então, para diminuir isso, no erro de paralaxe, nesses instrumentos analógicos, eles colocam um espelho atrás aqui, ó. Deixa a haste do ponteiro bem fininha e coloca um espelho atrás. Então, se você estiver olhando e ver no espelho o ponteiro, você está numa posição errada. Você tem que vir para cá, para você não enxergar no espelho o ponteiro. Porque se você olhar no espelhinho lá e ver o ponteiro, você está com um chamado erro de paralaxe aí. E aonde que nós temos visto muito frequentemente isso aí, erro de paralaxe? Ultimamente na televisão, estou falando direto. Aonde? Se alguém percebeu. Ninguém percebeu? Ninguém assiste futebol aí? Mas, sei lá, eventualmente assiste. Nem a Copa do Mundo assistiram? No VAR, né? O pessoal está reclamando erro de paralaxe nas linhas do VAR, né? Porque a câmera não está bem posicionada. Então vejam lá, o pessoal reclamando pelo erro de paralaxe. É isso aqui. No VAR, no VAR. Então, vai no instrumento amperímetro e voltímetro, né? Vai estar apontado. Se for um ohmímetro, vocês já sabem, esse aqui é um ohmímetro. Um watímetro, né? Esse instrumento, infelizmente, esses dois aqui, o Gabriel e eu estamos escrevendo um projeto de pesquisa, estamos prestes a adquirir esses instrumentos aqui, nós não temos. Que é interessante ver um frequencímetro, que ele funciona por ressonância de lâminas, ficam vibrando as lâminas na frequência correta. E esse aqui, chamado de fasímetro, que ele vai fazer aquela leitura do reativo. Então, se um reativo está capacitivo, excesso de capacitores ou excesso de indutores, ele vai fazer a leitura do que a gente chama de fator de potência, tá? O símbolo do instrumento de ferro móvel e o símbolo do instrumento de bobina móvel fica no instrumento, né? Sistema eletrodinâmico, simbolizando um acoplamento de motores ali. Sistema ressonante de lâminas que ressonam, que é esse instrumento que a gente não tem, infelizmente, ainda. O eletrodinâmico com bobinas cruzadas do fasímetro, né? Para medir as reatâncias. E a posição de instalação dos instrumentos é importante. Então, ele tem as simbologias no corpo do instrumento, que vai dizer se o instrumento pode ser usado na posição vertical. Então, o instrumento daí a força da gravidade vai interferir no funcionamento. Se ele pode ser usado ou deve ser usado na horizontal, ou instrumentos utilizados na inclinação, nesse exemplo aqui, de 60 graus. Então, dependendo da indústria, aí você vai ter os painéis sinóticos, né, painéis de instrumentos, e aí você precisa ter a instalação adequada para poder medir corretamente, tá? Então, isso está simbolizado no instrumento. Olha ali, ó, né? Instalação vertical, instalação horizontal e a instalação angular conforme o que tiver escrito ali, tá? Vocês podem perguntar assim, professor, mas hoje em dia instrumento analógico não se usa mais. Ele se usa bem menos, é verdade. Mas existe uma vantagem do instrumento analógico, que é o efeito instantâneo dele. O instrumento digital, quando você tem alguma variação, por exemplo, de tensão elétrica ou de corrente, o instrumento digital, ele demora para atualizar o valor ali os dígitos na tela do instrumento. E o instrumento analógico, como ele é grandeza elétrica, campo eletromagnético, ele vai defletir o ponteiro instantaneamente.
Então, dependendo da situação, você não consegue detectar uma oscilação, uma variação com instrumento digital. E com instrumento analógico, você consegue instantaneamente. Então, em algumas situações que hoje bem menos, você usa ou precisa um instrumento analógico. Todos analógicos. Eu também. Todos os que eu vi até hoje é analógico também. Para sofrer menos interferência da alta frequência e alta tensão que tem na instalação e para você observar qualquer variação. Então, qualquer variação que der, o ponteiro vai indicar. No caso do instrumento digital, ele demora, porque ele tem um circuito interno que precisa ser atualizado. Se é CC, se é CA ou se funciona em ambos, tá? CC, CA ou ambos. A classe de isolação, então ele vem marcado 1 kV, 2 kV ou 3 kV, a faixa de isolação desse instrumento, tá? Classe de isolação dele. Uma estrelinha ali dentro do instrumento. E muito importante aí, quando vocês forem adquirir instrumentos de medição, então o que a gente sempre recomenda para os alunos aí que vão trabalhar na área da eletromecânica, né? Que já comecem quem não tem ainda, né? Fazer a sua caixa de ferramentas, né? De pouco em pouco, com os equipamentos, o ferramental para trabalhar como técnico. Além, claro, de já formar uma biblioteca mínima ali com livros e apostilas básicos, né? E de pouco em pouco ir formando. E não vai deixar de existir um instrumento de medição, um multímetro lá na caixa de vocês. Então, vocês não vão sair moda louca e comprar um jogo de ferramenta da GEDOI lá de R$3.000, né? Um instrumento de medição da Fluke de 4.500. Mas para vocês sempre terem em mente e buscar equipamentos de boa qualidade que atendam à necessidade de vocês. No que diz respeito aos instrumentos de medição, eles são divididos em categoria 1, 2, 3 e 4. Tá? Esses instrumentos portáteis aí, principalmente. Os fixos também. Procurem comprar instrumentos de medição da categoria 3 para cima, 3 ou 4. Tá? O que é a categoria 3? Ó? São equipamentos que foram projetados, deixa eu voltar aqui. Ó. Então, a categoria de medição define de 1 a 4, onde os sistemas são divididos de acordo com a distribuição de energia. Essa divisão é baseada no fato de que um transiente perigoso de alta energia, como uma descarga atmosférica, né? Então, você está medindo lá de uma descarga atmosférica. Ela vai ser atenuada na instalação, por causa das impedâncias da instalação. Então, imagine aqui no Instituto. Deu uma descarga atmosférica no poste da entrada da alimentação do Instituto. Se eu estou lá no bloco 1, lá no final, fazendo uma medição de energia, uma medição qualquer lá, então esse transiente, que eles chamam de transiente, essa oscilação brusca aí do potencial elétrico proveniente da descarga, lá no final da instalação vai ser menor, vai ser atenuado, porque eu tenho toda a impedância da instalação fazendo atenuação. Mas se eu estou medindo aqui na cabine de entrada, ou no quadro geral ali, eu estou no início da instalação, então a atenuação ali é menor. Vou pegar o transiente de forma mais violenta. Então, olha só, na categoria 3, nós vamos ter instrumentos, equipamentos e instalações fixas, como por exemplo, mecânica, instrumentos para fazer medição. Vamos ler a resumida aqui. Ó. Distribuição trifásica, inclusive iluminação comercial e instalações monofásicas. Então, esse instrumento categoria 3 serve para você fazer medições de maneira razoavelmente segura em instalações que possam ter um transiente de energia elétrica. Aí. Ou categoria 4, pode ser medições na rede trifásica
conectadas à rede elétrica pública e qualquer condutor ao ar livre. Porque um condutor ao ar livre pode receber também uma descarga atmosférica. Então, claro que se vocês adquirirem categoria 4, melhor ainda. Mas de preferência a categoria 3 para cima, para vocês trabalharem com uma certa segurança. Ó, aparelhos categoria 1 só serve para medir equipamento eletrônico. Ali, na bancada, com mínimo de segurança para o operador ali, né? Tá? Tudo, eles são categorizados, 1, 2 e 3 e 4. Então você vem especificado. Então você tá no corpo dele, tá no manual, você vai comprar lá. Você vê as propagandas aí, muito, né, desses multímetros um pouco mais melhores, de melhor qualidade. Categoria 4 de medição, né? Então pode comprar categoria 4, que ele vai te servir aí para você utilizar em qualquer tipo de instalação elétrica, de acordo com a faixa de tensão, né? Ele não é um infinito de tensão, então ele vai medir ali até 750 volts, alguns 1000 volts, 1500 volts, depende, né? Mas essa aqui, a categoria é em função desses transientes aí, tá? Então, os instrumentos multímetros. E aí nós temos os multímetros. Deixa eu ver se tem aqui outra imagem. Os multímetros analógicos e digitais. Como eu falei, ó, esse tem 4 pontos de conexão. Você tem que olhar atentamente as informações aqui para fazer a conexão adequada. E ajustar a escala aqui corretamente também, porque se você conecta os cabos certo e muda a escala errada, pode danificar o equipamento e causar acidente. Então, analógicos e digitais, e tem os instrumentos multímetros, portáteis, analógicos e digitais, tipo alicate também, né? Então, esses aqui, ó, se você quiser usar o amperímetro desses dois aqui, você vai ter que interromper o circuito para fazer a conexão, porque ele não tem o alicate, né? Então, isso aqui é mais utilizado em bancadas eletrônicas e tudo mais, tá? Então, medindo tensão elétrica, conecta os cabos da tensão, fonte energizada, beleza. Medição de corrente, tem que interromper o circuito, a corrente elétrica vai passar por dentro do instrumento, vai sair e circula pelo circuito, né? Medição de resistência, a fonte de tensão é o próprio multímetro, e o multímetro tipo alicate, eu achei que eu tinha colocado aí, não tem. Mas nós vamos trabalhar com os dois, o analógico e o digital, nas nossas aulas lá. Beleza, turma? Então, tensão em paralelo, corrente em série, ohmímetro, resistência, circuito desenergizado, e os demais são variações de tudo isso aí. Então, venham semana que vem, segunda que vem, provavelmente vai ser lá no bloco 1 na aula, tá? Mas daí o Gabriel tem, acho que um grupo da Eletro, né? Daí a gente avisa vocês. Provavelmente vai ser lá no bloco 1 que a gente mudou o laboratório para lá. Dúvidas? Tranquilo, né, gente? Isso aí é bem sossegado.